Em abril, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, ingressou com uma denúncia contra Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, a TPI, que é sediado em Haia. O capitão foi acusado de crimes contra a humanidade. Na linha do perguntar não ofende, já se passou um mês e não custa questionar. O TPI já tomou alguma atitude contra o genocida brasileiro? Ele será julgado em Haia? Ele será condenado? A ABJD acusou Bolsonaro da prática de crime contra a humanidade que vitima a população brasileira diante da pandemia do coronavírus. Foi a segunda representação contra o presidente brasileiro junto ao tribunal em Haia, junto ao TPI. Em novembro de 2019, a Comissão Arnes, a Comissão de Direitos Humanos Arnes, o denunciou por incitação ao genocídio dos povos indígenas. Segundo os juristas da ABJD, Bolsonaro deveria ser enquadrado no crime de epidemia, que está previsto no artigo 267 do Código Penal Brasileiro, na Lei 8.072 de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, e por infringir medidas sanitárias preventivas, conforme o artigo 268, também do Código Penal. Além disso, segundo a ABJD, Bolsonaro infringiu a Lei 13.979, que trata especificamente da emergência da Covid, e a Portaria Interministerial número 5, que fixa o descumprimento das medidas de isolamento e quarentena, que fixa que o descumprimento dessas medidas acarreta punição com base nos artigos 268 e 330 do Código Penal. O Tribunal Penal Internacional, também chamado de Corte de Haia, reúne 18 juízes de várias nacionalidades. Eleitos para mandatos de 9 anos, eles têm jurisdição complementar às estruturas jurídicas domésticas de cada país membro do tribunal. O TPI precisa urgentemente se posicionar sobre o genocida Bolsonaro, antes que mais crimes sejam cometidos. Ainda na linha do perguntar não ofende, também em abril, o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, denunciou à Comissão de Ética da Presidência da República o lobista Fábio Van Garten, que é o chefão da Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, pedindo que fosse investigado a viagem feita por sua mulher, por sua cônjuge, a publicitária Sofia, com recursos da União. A publicitária teve uma viagem aérea paga em 2019, no dia do aniversário do maridão, com grana pública. O Olavetti, o fascista da SECOM, justificou o gasto afirmando que ela participou de um evento do Conselho de Solidariedade, que é presidido por Michele Bolsonaro, também apelidada de Michele Bolsonaro. Mas a própria Casa Civil negou a realização de tal encontro. Para o deputado Ivan Valente, aspas, há fortes indícios de que o representado, Fábio Van Garten, e a representada, Sophie Van Garten, tenham mentido para utilizar recursos públicos para o custeio da viagem desta última com a finalidade de participar do aniversário do representado, do maridão. Como prova desse crime, em 1º de novembro de 2019, o próprio Fábio postou foto no Instagram, ao lado de Sophie, do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro na festa do seu aniversário. A viagem da Conge, para lembrar o Moro, custou R$ 3.298. Será que a Comissão de Ética do incorruptível capitão já apurou esse caso de escândalo? Não custa perguntar. Uma última perguntinha que também não deve ofender ninguém. Ainda no mês passado, o engavetador-geral da República, Augusto Aras, abriu um inquérito para investigar a participação de deputados bolsonaristas em atos fascistas em Brasília pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal. O Procurador-Geral da República também decidiu apurar a conduta racista do ministro Abraham Weintraub, que fez piadinhas preconceituosas contra o povo chinês. Na ocasião, uma notinha da revista Época até ironizou, disse que a PGR toma algumas decisões
para dizer que não faz somente o que interessa ao presidente Bolsonaro. De fato, nem o inquérito contra os deputados bolsonaristas que participaram do ato fascista e nem a ação contra o sinistro ministro da Educação chegou a lugar algum até agora. Augusto Aras parece pura omissão na PGR. Perguntar não ofende. O engavetador-geral já tomou alguma atitude contra o vagabundo do Abraham Weintraub, que, livre e solto, chama de vagabundos os ministros do Supremo e quer prender todo mundo? Já tomou alguma atitude contra os deputados bolsonaristas? E aí?